Olá, galerinha. Bom dia oficialmente falando, tudo jóia? 100% mil por hora? Então tá bom. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Senhores, esse é o vídeo de número 2 de um total de 4 vídeos em que estamos falando aqui sobre a América Portuguesa. Vamos lá, então, ó, acompanha aí na tela. Senhores, no vídeo de número 1, eu terminei comentando com vocês que a coroa portuguesa, ao receber as informações de que aqui não havia nem ouro e nem prata, esses caras resolvem investir na exploração do pau-brasil. E como é que acontecia essa exploração do pau-brasil? Vamos entender melhor esse processo. Quem é que derrubava as árvores? Os nativos, isso mesmo, os nativos derrubavam as árvores para os portugueses. E esses nativos recebiam alguma coisa em troca? Recebiam bobagens. Num primeiro momento, esses portugueses davam espelhos, pentes, pedaços de tecidos que enchiam os olhos dos nativos. Com o passar do tempo, isso aí deixou de ser interessante e aí esses portugueses começaram a pagar os nativos com artefatos de metal. Machados de metal, tesouras, anzóis. E isso, senhores, é de suma importância. Entendam como isso mudou de forma significativa a vida dos nativos. Os nativos não conheciam esses artefatos de metal. Os artefatos deles eram artefatos de pedra. Os caras só utilizavam pedra. E aí esses portugueses chegam com o metal. Isso causa uma verdadeira revolução na vida dos indígenas. Inclusive uma revolução na exploração do próprio pau-brasil. Porque com o machado de metal, essa exploração se tornou muito mais dinâmica e facilitou ainda mais o comércio desses portugueses. Eu comentei com vocês no vídeo de número 1 sobre a questão dos anzóis. Os anzóis chamaram muita atenção dos nativos porque esses caras viviam muito da pesca e isso facilitou muito a vida dos indígenas. Os nativos se empenhavam cada vez mais na extração das madeiras, na extração do pau-brasil, porque queriam cada vez mais esses artefatos de metal que eram trazidos por esses europeus. Mas quem é que tinha o direito de explorar esse pau-brasil? É preciso você entender o seguinte. Nesse primeiro momento da história do Brasil, a coroa portuguesa não se interessou por essas terras. Num primeiro momento, os caras queriam, ou eles pensavam, que a costa brasileira seria interessante como um ponto de apoio na viagem até as Índias. O grande objetivo sempre era chegar às Índias. Esses caras pensavam que saindo da Europa, fazendo um ponto de apoio aqui no Brasil, eles seguiriam as suas viagens, seguiriam a sua viagem até as Índias e essa seria uma rota segura. Com o passar do tempo, esses caras perceberam que não precisava passar no Brasil, que dava para ir para as Índias por um outro caminho, que não precisavam fazer uma curva tão grande assim. Mas essas terras pertenciam a Portugal e essas terras tinham que ser exploradas de uma determinada forma. E aí então a coroa, senhores, ela autoriza grupos de mercadores a fazer essa exploração do pau-brasil. Esses grupos de mercadores, eles eram obrigados a fundar as feitorias. O que eram as feitorias? Eram fortes. Mas não entendam fortes ao pé da letra. Não entendam fortes como fortaleza. Na verdade, as feitorias, senhores, eram terrenos cercados. E ali dentro desses terrenos ficavam algumas pessoas. E uma das funções das feitorias era garantir a segurança do território, do litoral brasileiro. Mas esse litoral era grande pra caramba, esse litoral era enorme. Os portugueses não sabiam nem ao certo onde ele começava nem onde ele terminava. Então essa vigilância era precária. Uma outra função das feitorias era a questão comercial. Os nativos extraíam a árvore, extraíam o pau-brasil e levavam esse carregamento até as feitorias. Os navios portugueses iam até essas feitorias, pegavam esse carregamento e levavam para a Europa. Então essa era a função da feitoria. Era assim que os caras faziam a exploração do pau-brasil. Em troca, eles tinham que dar parte do lucro para a coroa portuguesa. Eles tinham que dar parte dos seus rendimentos à coroa portuguesa. Foi assim que se deu, então, o primeiro processo de exploração das terras brasileiras. A coroa não estava muito interessada nessas terras. E é aí que mora o problema, né? Essa falta de interesse, essas feitorias que não conseguem vigiar o litoral, as terras que pertencem então a esses portugueses, os franceses vão ser uma ameaça. O que rolou, senhores? Esses franceses começam a enviar expedições para o Brasil. Com qual objetivo? O mesmo objetivo dos portugueses, lucrar com a exploração do pau-brasil. Qual foi a solução encontrada pela coroa?
Primeira solução, esses caras enviaram expedições guarda-costas. Vamos enviar embarcações para lá, essas embarcações vão ficar lá navegando pelo litoral brasileiro com o objetivo de colocar esses franceses para correr. Não deu certo. Os franceses continuaram investindo, os franceses continuaram vindo e explorando o pau-brasil. Os portugueses então pensaram, vamos colonizar, vamos colocar gente ali naquela terra, vamos espantar esses franceses colonizando a nossa terra. Você está vendo que aí está escrito, né? It's time. Por que esse it's time, fazendo referência ao MMA? É porque nesse momento da história, as relações amistosas entre indígenas e portugueses vão começar a ruir. Se num primeiro momento os indígenas receberam esses portugueses e não houve tanto atrito, a partir do processo de colonização, esse atrito vai se intensificar. E vai se intensificar por quê? Porque agora, de fato, esses portugueses vão interferir diretamente na vida desses indígenas e agora eles vão tentar escravizar mesmo esses indígenas. Em tempo, senhores, falei aqui dos franceses, mas não eram só os franceses que estavam interessados em pegar a sua fatia do bolo. Ingleses, holandeses também estavam nesse contexto histórico. A questão é a seguinte, né? O mundo tinha sido dividido pelo Tratado de Tordesilhas entre espanhóis e portugueses, portugueses e espanhóis. E essas outras nações não aceitavam esse tratado. Essas outras nações queriam participar desse comércio. Então é isso, senhores. Esse foi o vídeo número 2. Falamos aqui sobre o início do processo de exploração do pau-brasil. Ok? Muitíssimo obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido. Valeu. Fui.